Se você trabalha na indústria, então certamente sabe me dizer o que significa NPSH, correto? Pois bem, a realidade é que pouca gente no meio fabril sabe o significado dessa estranha sigla e muito menos para o que ela serve. E isso pode ser um problemão, pois se por algum motivo você ou alguém em sua companhia um dia precisar adquirir uma bomba, o NPSH possivelmente vai entrar em cena. Então, para resolver de vez o assunto, eu e Frederico Esteves, aquele mesmo, nos juntamos novamente para mais um bate-papo. Dessa vez sobre Net Positive Suction Head, ou em português, carga positiva de sucção, ou ainda NPSH. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois sempre tem vídeo novo sobre mobiliamentos e fluidos industriais. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like. Esse é o Tetra Talks. Frederico, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Fábio? Bom. Hoje a gente fala sobre NPSH, é isso mesmo? Exatamente. Na live passada nós falamos sobre cavitação, né? E mostramos, né, por que a cavitação ocorre. Mostramos um vídeo com a formação das bolhas, né, das pequenas bolhas de fluido devido ao fluido ter atingido a pressão de vapor e como essas bolhas implodem, né, dentro da bomba, causando a cavitação. E hoje a gente vai falar sobre como evitar que essa cavitação ocorra. Tá. Frederico, para quem está chegando agora, não conhece muito nossos vídeos, você pode falar um pouquinho sobre você, por que você está aqui falando sobre esse assunto? Bom, eu sou engenheiro mecânico, me formei bem no início dos anos 80 na FEI, né? Trabalho há praticamente um pouquinho mais, 40 anos com bombas, principalmente bombas de deslocamento positivo, né? Nas mais diferentes tecnologias. Tá? Perfeito. Então, sobre esse assunto aí que você vai falar, você já viu muito sobre, né? Tá tranquilo. Sim. Eu vou compartilhar minha tela. Como o Fábio falou, NPSH, Net Positive Suction Head, né? Que na realidade é o quê? É o quanto de energia na forma de pressão eu vou ter aqui no bocal de sucção da bomba. Tá? Resumindo. Tá? E para que a cavitação não ocorra, existe uma condição. E essa condição, que a gente vai ver em detalhes a seguir, é que o NPSH disponível pela instalação, a energia que a instalação entrega, né? A instalação é o seu tanque, tubulação, né? Entrega seja maior do que o requerido pela bomba. E a gente vai ver por quê. Tá? Assim como a verba disponível, o dinheiro disponível para comprar alguma coisa. Então, o dinheiro disponível tem que ser maior que o requerido para você adquirir. Aqui é a mesma coisa, tá? O NPSH disponível tem que ser maior que o requerido. Tá. Frederico, antes de a gente adentrar aí a questões técnicas, você poderia, por favor, explicar um pouco do porquê que é importante se ter noção desse assunto, né? Por que um técnico de manutenção, um engenheiro, ou alguém que está estudando, um comprador, precisa ter essa noção? É importante, principalmente quando você bombeia fluidos mais viscosos, né? Ou quando a linha na sucção é muito longa, ou você tem muitas singularidades, como filtros, válvulas, curvas, né? Porque se a bomba cavitar, o que vai acontecer? Primeiro, ela não vai entregar a vazão que você precisa. Segundo, você vai começar a ter danos, né, à bomba e principalmente, como eu mencionei antes, ao selo mecânico, tá? Ao rolamento. A bomba vai vibrar, vai fazer ruído e, quer dizer, é uma série de consequências negativas aí, tá? Tá bom. Então, os fatores a checar será que o meu NPSH disponível é suficiente para alimentar o requerido pela bomba? E isso é em qualquer aplicação, em qualquer caso, né? Isso serve para qualquer bomba, tá? Tá. Para qualquer tipo de bomba, tá? O NPSH disponível tem que ser maior que o requerido. Existem maneiras de corrigir que a gente fala depois do último slide. Mais à frente. Perfeito. Tá?
Tá bom. Bom, começar pelo disponível, né? Aqui eu tenho uma instalação, né, bem simples, tá? Um tanque, Esse quadrado aí representa um tanque. a tubulação, e aqui no caso uma bomba centrífuga. Como está tudo em inglês, eu vou passar para um outro slide em português, onde existem mais elementos. Então eu tenho aqui o mesmo um tanque, né? P1 é a pressão dentro do tanque, que se no caso o tanque for aberto, esse P1 vai ser a pressão atmosférica. Eu tenho a linha de sucção, tá? Onde eu estou vendo, onde eu tenho algumas singularidades. Aqui eu tenho uma válvula, aqui um filtro, aqui outra válvula, né? Singularidades são elementos que possam estar no caminho da Isso. sucção até a bomba. E que geram perda de energia na forma de pressão ou perda de carga, tá? Tá. Assim como as curvas, tá? E a própria tubulação em si, tá? Ok. A altura é a diferença de nível, tá? Entre o nível do tanque, né? E o bocal, a linha de centro do bocal da bomba. Pode ser positivo ou negativo. Eu posso ter essa bomba aspirando, tá? E é bom ressaltar, não é o fato da bomba ter coluna, como no caso aqui com esse H, que a gente disse que a bomba está afogada, que garante que a bomba não vai cavitar. Perfeito. Que em tese tem uma pressão, alguma pressão aí até a chegada do fluido na bomba. Sim. Você vai ter, essa pressão P1 vai ajudar. Então, se você tiver ou o tanque pressurizado ou o tanque aberto para a atmosfera, a própria pressão atmosférica e a própria coluna vão ajudar, né, a escoar esse fluido para alimentar a bomba. Porém, essa pressão pode não ser suficiente, uma vez que você teve perdas, né, ao longo do caminho. Tá. E pode começar a ter a formação de vapor do fluido aqui no bocal de entrada da bomba, que é o que a gente viu. Bom, como que eu faço? Como que eu sei se essa energia é suficiente? Através dessa fórmula. Tá? Então, NPSH disponível, normalmente se calcula em metros, né? Existem outras maneiras. Tá? E então tem a fórmula, pressão no tanque, que pode estar sobre vácuo, pode estar pressurizado, pode ser a pressão atmosférica, a pressão de vapor do fluido, né, na temperatura de bombeamento, dividido pela densidade do fluido, uma vez que, para ficar tudo na mesma unidade, o H, que é a altura de afogamento ou altura de aspiração, tá? O PCD, que é a perda de carga distribuída aqui ao longo da tubulação, e o perda de carga singular, né? Que é a perda de carga na forma de pressão nas singularidades como curvas, válvulas e assim. Frederico, deixa eu só dar um passo atrás aqui. Eu estou vendo ali que P1, ok, deve estar bem claro para quem está na planta ali operando qual é a pressão do P1. E a pressão de vapor? Isso é tabela a pressão de vapor em determinada, assim como a densidade do fluido. E as próprias perdas de carga, né? Então, no filtro, normalmente o fabricante do filtro te dá a perda de carga. Em válvulas, se o fabricante não tiver, existem tabelas, né? E até programas que calculam perda de carga. Tá? Perfeito. Bom, então é isso. E aí eu calculando, eu vou chegar a um valor. Meu NPSH disponível é igual a 5 metros, a 2 metros. Então vou chegar normalmente em metros, como eu falei. Tá? Existem outros termos, né? Alguns fabricantes se usa também outros termos, ao invés de chamar NPSH. Tá? Se usa o Net Inlet Pressure, alguma coisa assim, mas no fim é a mesma coisa. É a mesma coisa. E existem outras medidas também de disponibilidade? Tem. O mais comum é metro, mas eu posso ter em pés, posso ter na forma de pressão. O mais comum é metro. Tá bom. Perfeito. Bom, esse é o cálculo do NPSH disponível. Tá? Então, como eu calculo para a instalação? Bom, essa fórmula que eu mostrei é para uma bomba que tem fluxo constante, tá?
Ok. Para bombas que tenham fluxo pulsante, como bombas pneumáticas de diafragma, bombas de pistão, bombas de diafragma simples, e até, dependendo da situação, bombas peristálticas, né? Uhum. A fórmula muda um pouquinho, tá? E é a que está mostrada aqui. Eu não vou entrar em detalhes, porque é menos comum, tá? Tá. O interessante aqui é o conceito. Certo. Bom, e na bomba? Como que eu sei qual é o requerido pela bomba, tá? Bom, o que que acontece na bomba? Como a gente falou, o NPSH disponível, eu meço qual vai ser a energia, na forma de pressão, disponível aqui no ponto 1, no bocal de entrada da bomba. Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma bomba de engrenagem internas, né, que a gente já viu o princípio de funcionamento em lives passadas. Então, o fluido, ele entra, né, ele preenche os espaços vazios entre os dentes e começa a ser movimentado para a área de descarga. Só que existe um caminho antes de ele começar a ganhar pressão. E esse caminho que ele tem que percorrer, né, gera também uma perda de carga. Tá? Então, é muito comum você, não basta o NPSH disponível ser maior. Normalmente, se estabelece, o NPSH, a diferença entre o disponível e o requerido tem que ser 1 metro, por exemplo, ou 1,5 Entendi. metro. Por que desse 1 metro? Para garantir que Essa esse 1 perda metro interna. cubra essa perda aqui. Essa perda está mostrada nesse gráfico aqui, ó. Aqui mostra como a pressão cai, né? Tá vendo aqui? Eu tenho pressão, Conforme as áreas. conforme o fluido vai indo do ponto 1 para o 2, para o 3 e para o 4, tá? Então, deixa eu entender, Fred. Eu tenho o NPSH disponível, o Hum, requerido pela bomba, nominalmente, né? Deve vir isso no manual, o fabricante deve sim. fornecer isso. Uhum. E ainda assim, é preciso ter Reserva. uma reserva. Uhum. Nunca Exatamente. a empresa que está contratando ou comprando deve olhar apenas se bate o disponível com o requerido. Então, Não pode ser igual, tá? O tá. disponível tem que ter uma folga entre os dois, que normalmente é 1 metro. Em função disso, tá? Toda bomba, ou mais ou menos, tá? Vai ter um caminho, né? Desde o bocal até o momento que ela ganha pressão, Certo. tá? Para que vai gerar uma perda de carga, tá? Em bombas centrífugas tem alguns indutores, né? Que ajudam no NPSH, tá? Tá. Mas mesmo assim existe, por menor que seja, essa perda. Essa perda. Bom, e como que eu sei qual é o requerido pela bomba? No caso da Viking, tá, que é fabricante de bombas e engrenagens internas, como eles descobrem isso? Qual é esse valor? Bom, a gente já viu que quando a bomba cavita, ela começa a fazer barulho, ela vibra e a vazão cai. A vazão cai porque aquele espaço entre os dentes, que deveria estar sendo preenchido somente por líquido, está sendo preenchido por líquido e por vapor desse líquido, tá? E como Certo. o que a gente mede é vazão de líquido, é volume de líquido, por uma unidade de tempo, há uma queda de vazão. Bom, como que a Viking faz? Tá? Ela faz tamanho por tamanho de bomba, tá? Rotação Certo. por rotação, e para uma determinada viscosidade, o que que ela tem? Ela tem uma instalação onde ela tem um tanque submetido a vácuo, tá? E esse tanque, ele tem uma talha, ele sobe e desce, Tá. tá? Então, se inicia o teste com esse tanque lá em cima, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu estou afogando muito a bomba, estou fornecendo o NPSH disponível muito alto, Certo. tá? E você vê aqui que eu tenho um medidor de vazão De e vazão. tenho um vacômetro e, e manômetro, tá? Medidor de vácuo e De medidor de pressão. pressão. Então, o Tá. que acontece? Lentamente eu vou descendo esse tanque, tá? E chega um momento que
esse manovacômetro, esse manômetro, principalmente esse, ele começa a oscilar um pouquinho, tá? Isso é sinal que você está tendo variação devido às bolinhas Certo. na medição de vazão. E começa a haver uma queda Do de fluxo, vazão, de porque vazão. começou a vaporizar, né, parte desse líquido, tá? Perfeito. Aí eu meço a altura. Qual é essa altura? E Tá, essa altura é o que vem nessa tabela, tá? Aqui está no certo. sistema inglês, né, para um fluido que tem densidade 1, tá? Aqui foram feitas várias rotações, tá? Aqui são tamanhos de bomba, tá? Então, numa bomba tamanho AS, tá? Por exemplo, com A S é o é um, modelo da bomba, um não é? tamanho, não, Tamanho. tamanho, Tá, tamanho da bomba, tá? tá. Para uma bomba tamanho AS, o NPSH requerido por ela para um fluido com até 750 SSU, como aqui é sistema inglês, é de 1,6 pés de Certo. coluna de água ou líquido, uma vez que aqui é densidade 1, tá? Uhum. E assim, à medida que eu acelero a bomba, tá? Eu aumento a perda de Necessidade. carga interna, a necessidade, porque tá entrando mais fluido, né? Tem mais Certo. atrito dentro da bomba antes dela começar a ganhar pressão. Então você vê que vai aumentando o requerido, tá? Perfeito. Bom, e se eu tenho a instalação pronta, né? E eu calculei tudo e estou vendo, putz, meu NPSH disponível é menor que o requerido, a bomba está cavitando, mas a Certo. minha instalação está Já está pronta, feita, está já está pronta. feita. Bom, o que eu faço para resolver esse problema? Bom, existem algumas possibilidades, tá? Uma possibilidade é trocar a bomba para uma bomba que, naquela condição, né, é, requeira um NPSH menor, tá? Então, vou ter uma bomba maior ou uma tecnologia diferente, trabalhando com rotação, às vezes, mais baixa, que vai requerer menos, tá? Certo. Essa é uma solução, mas envolve o custo de aquisição de uma De bomba. equipamento. Outra solução, abaixar a rotação da bomba, porque ó, quando eu abaixo a rotação da bomba, eu diminuo o NPSH requerido. Só que muitas vezes isso não é possível, né? Não é Porque você precisa possível. daquela vazão para processo, tá? Certo. Outra solução, aproximar a bomba do ponto de alimentação, porque eu diminuo o quê? Eu diminuo a perda aqui ao longo desse trecho. Trecho Tá. mais curto, menos atrito do fluido com a tubulação. Outra solução, aumentar o diâmetro Tubulação. da tubulação. Então, eu facilito a passagem do fluido pela tubulação, gero menos perda de carga. Outra solução, tirar singularidades. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Ou mudar, né? Eu usar, Uhum. por exemplo, um filtro maior ou um filtro com tela, né? Com mesh, com abertura de passagem maior, tá? Certo. Ou mudar, A eventualmente, a condição pressão. do líquido, tá? Posso aquecer esse líquido, se for o caso, né? Se eu Pode tiver subir como, o tanque. posso subir o tanque, tá? Posso subir a altura desse tanque, posso aquecer, se for possível, tá? Uhum. Quando eu aqueço, normalmente cai a viscosidade e diminui a perda de carga. Então, existem maneiras de contornar ou minimizar esse problema. Ô Fred, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum lugar comum de erro que você vê, que você observou, empresas tentando resolver problemas de NPSH e vão muito num lugar comum em detrimento de outras que poderiam ser a solução? O que é comum é que muita gente, né, não sabe desses detalhes, né, de NPSH requerido e disponível, tá? E dimensiona a instalação como se fosse água, né? Para um fluido Certo. de baixa viscosidade, né? Tá. Em primeiro. Em segundo, não leva em conta o comprimento da tubulação de sucção.
e muito menos o diâmetro, tá? Então, põe linhas extremamente longas na sucção, tá? Certo. E a bomba, lógico, toda bomba, mais ou menos, ela tem uma capacidade de aspiração, tá? Mas se o volume que você quer aspirar é muito grande, o fluido é muito viscoso, ou a tubulação é muito estreita, a tua bomba não vai ter capacidade de aspirar, e vai vaporizar esse fluido. Não vai. Certo. É como o seu pulmão, né? Certo. Ele tem uma capacidade de aspiração, mas não é infinita. Então, tenta num canudinho aspirar água. Beleza. Agora Legal. emenda um monte de canudinho, tenta aspirar. Não vai. Coloca um produto viscoso e tenta aspirar. Você não Piorou. vai conseguir. E a mesma coisa acontece com a bomba. Perfeito. Ficou muito Então, claro. basicamente é isso. Só que teu pulmão não cavita, tá? A bomba cavita. Essa é a diferença. A bomba cavita. É, Porque você vai respirar por outro meio, né? exatamente. Bom, Basicamente é isso. Eu espero, acho que deu para entender, né, o conceito em si, tá? A ideia é entender o conceito e o porquê e evitar que esses problemas ocorram, né? muito obrigado. Acho que para mim, pelo menos que não sou um especialista, muito longe disso, deu uma boa clareada nesse assunto. Imagino que para nossa audiência também. Obrigado, Legal. Fred. Até uma próxima. Ok, até. Tchau, abraço. Tchau. Abraço.